A polêmica proposta da reforma da Previdência continua tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília e provocando muita discussão em todo o país. Semana passada, o presidente Michel Temer recuou e anunciou que os servidores municipais e estaduais ficariam fora da reforma. Agora, novo recuo. A ideia do governo federal é obrigar os municípios e estados a promoverem mudanças nos próprios regimes de previdência. Para isso, eles teriam até 6 meses depois da aprovação da reforma. Por essa proposta, se os estados e os municípios não reformularem seus regimes de previdência nesse período de 6 meses, estariam automaticamente inclusos na regra geral, que está sendo discutida agora pelo Congresso. Para falar sobre essa proposta, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, André Horta. Secretário, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Jadir, boa noite, obrigado pelo convite. O tema rende muito. Como foi que vocês receberam do Estado, do governo, receberam essa proposta, essa notícia, né, de que primeiro ficariam de fora e depois que terão que fazer a própria reformulação na Previdência aqui do Estado? A gente participar, né, do projeto nacional tem suas vantagens. As vantagens são homogeneizar, né, as regras de previdência. Às vezes o servidor muda de um município para o Estado, do Estado para a rede privada. Então isso traz bastante dificuldade legislativa e isso, uma homogeneidade funcionaria. Por outro lado, Jadir, tem essa questão o adjetivo que você usou, né, da polêmica proposta da Previdência, né? Ontem os governadores do Nordeste se reuniram lá em Fortaleza, né? O governador Robson, assim como os demais governadores, né, expressaram suas dificuldades com a qualidade do texto que está lá, de não honrar, né, a proteção dos trabalhadores rurais, das mulheres, né? Isso foi expresso, inclusive, em carta, né, publicada ontem. E deixar um prazo para que tudo isso aconteça, isso é um problema porque os estados não concordam, né, com muito do conteúdo que está lá. Então, a autonomia é interessante que ela seja respeitada e seja respeitada longamente, mas como a gente fazer com que a autonomia seja respeitada e as regras sejam homogeneizadas o máximo possível. Então, esse é um problema que a gente está colocado na mesa. Secretário, o senhor esteve ontem lá nesse encontro, 7 governadores do Nordeste participaram, só se ausentaram os governadores da Bahia e do Maranhão. Como foi esse encontro? Qual era o clima nas conversas? Bom, em relação a Previdência, vários assuntos foram tratados, né? Foi uma pauta longa, mas em relação aos assuntos da Previdência, eu acho que temos 2 destaques. O primeiro deles é essa pontuação que se fez, né? Primeiro, que os governadores entendem que Previdência é um assunto público e, como todo assunto público, necessita de administração. Reforma, o verbo que você queira utilizar, né? Mas tudo precisa ser administrado, e a Previdência também, né? A população vai envelhecendo, né? O cálculo atuarial tem que ser corrigido, então os costumes vão mudando, então o que a gente pode adaptar isso ao longo do tempo? Isso precisa ser discutido, não tem-se dúvida, né? A dificuldade que temos tido atualmente é a velocidade com que está discutido e a falta de largueza, né, nessa discussão. Bom, isso foi um ponto, né? A marcação dos governadores desse entendimento que eles têm específico sobre a Previdência. O segundo ponto foi a forma de se ajustar à Previdência. A forma de se ajustar à Previdência, ela não pode pura e unicamente ser como estamos caminhando, de restrição de benefício. Se a gente fizer uma reforma puramente calcada nisso, de restrição de benefício, de mudança de regime, o que vai acontecer? Mais à frente, o jovem, por exemplo, a idade para se aposentar, vamos esticar mais para frente. Então, daqui a 10 anos, você estaria com um jovem entrando no mercado de trabalho e uma pessoa com mais idade se aposentando. Você teria 2 rendas para poder, digamos, o comerciante vender, para poder comprar produtos, né? Agora, quando você estica, você há um prejuízo da demanda, né? Significa que no futuro você está projetando a demanda menor. Então, isso é um contracionismo problemático para a economia, né? Então, por que fazer uma reforma somente pensando nisso? A gente tem que pensar também na variação das fontes de estabilidade da Previdência, porque ela é um elemento extremamente importante para as economias locais. Por falar em economias locais, secretário, ontem vocês apresentaram lá, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da Fazenda apresentou uma proposta chamada de Fundo Federativo
justamente para tentar sanar, resolver esse problema da Previdência, né? Que proposta é essa? Bom, essa proposta do Conselho de Secretário de Fazenda, que é uma proposta endossada também pelo Conselho de Secretário de Planejamento, e eu estou trazendo aqui que hoje de tarde foi aprovado também no Conselho Secretário de Administração, né? Então, todos os secretários da área econômica do país, né, estão propondo justamente essa variação na filosofia de tratamento da Previdência Social, ou seja, mexamos também nas fontes de sustentação dela. E nós temos uma fonte que temos brigado aí há muitos anos, que é justamente as receitas que o Estado tem disponível. Ao longo dos anos, Jadir, os Estados foram proporcionalmente em relação às receitas que existem no país, reduzindo a sua participação. Para você ter uma ideia, até entre 52 e 64, tem um estudo que fizemos, né? A União tinha 48% das receitas, os estados 42% das receitas, tributárias todas, né? E o município 10%. Se você fizer um corte entre 80 e 98, aí isso já muda para 60% das receitas para a União, 25% para o Estado e 15% para o município. Então, os estados foram perdendo espaço na Federação Brasileira, principalmente se concentrando a arrecadação dos estados, da União nas contribuições sociais, que são tributos não partilhados, e a União não investindo, não aumentando, né, os tributos partilhados. Ela sempre que precisava de dinheiro, ela terminava aumentando tributos que não divide com os estados e municípios. Então, a nossa ideia é justamente corrigir esse erro ao longo dos anos, que foi a não participação dos estados, que nós conseguiríamos, assim, recuperar financeiramente o tesouro de praticamente todo o Brasil. Eu estou aqui com o dado, né, que 76 bilhões anuais, esse montante de arrecadação, levando em consideração o ano de 2015, não é isso, secretário? Exatamente. Muito obrigado pela entrevista, secretário André Horta, secretário de Tributação aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.